Olá pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Talismo. Pessoal, no vídeo de hoje, vocês conferem um vídeo um pouco à moda antiga, tá? Esse vídeo não tem roteiro, não tem nada, eu vou gravar na minha cabeça, entendeu? São dois vídeos no caso, que eu vou gravar na minha cabeça. E é isso e pronto, né? O canal é meu e minha vontade é essa. E vai ser isso, tá? Eu vou gravar aqui da minha cabeça, brincadeiras à parte, né? É porque me deu vontade de dar umas dicas aqui, né? De desabafar também algumas coisas que eu tenho visto aí no mundo do EDC, né? E como a gente é um canal diferente, né? E como eu não ganho nada de monetização nem nada do YouTube, né? A gente tentou um tempo aí monetizar o canal e tudo, tá? Mas tem andado a passos muito pequenos, né? E a gente tem necessidade de seguir com a vida, e por isso eu vou começar a falar mais ainda, né? Não que eu já não o fizesse, mas vou começar a falar um pouco mais as coisas da minha cabeça, o que eu penso, tá? Claro, meu intuito não é polêmica, tá? Mas se gerar também, não estou muito preocupado também. A gente começa a ficar fazendo de uma forma muito polida, né? Os conteúdos, tá? Mas não tem jeito, tem coisa que a gente tem que falar e que tem que vir à tona, né? Então, pessoal, sem mais delongas, né? Vou mostrar para vocês aqui alguns itens meus, tá? Mas, assim, basicamente, tá? Eu vou falar nesse vídeo, né? O porquê da minha coleção, né? Por que que eu tenho coleção de alguns canivetes, tá? Como eu faço essa coleção, né? E a realidade que eu encontrava desde que eu comprei meu primeiro item, tá? Lá, se eu não me engano, por volta de 2016 ou 17, um pouco antes de eu começar com o canal mesmo, tá? Por que que eu comecei com esse hobby, né? Que acabou aí no caso gerando depois o canal, tá? E etc, etc, né? Então é isso. Bora pro vídeo. Pois bem, pessoal, estamos aqui de volta. Bom, eu vou tentar relatar desde o começo, tá? Mas às vezes eu atropelo algumas coisas, eu volto, enfim. Se ficar dúvida, a gente marca de fazer uma live, beleza? Então assim, tudo começou quando... Bom, começou na verdade, desde criança eu vejo meu pai, no caso, ter um canivetinho ou outro, tá? Depois eu fui na escola, tinha um colega na sala que, na minha turma, né, que tinha um canivetinho, um canivete assim, no estilo Victorinox, vermelho, só que era um canivete que não era suíço legítimo, mas era um canivete sim de boa qualidade, até pelo que eu lembro, né? Só que eu não tinha condição de comprar, entende? E aí o tempo foi passando. Depois de um tempo, imagino que se for lá, deixa eu ver, 2014, 2009, foi antes de 2019, de 2009, tá? É, um, alguns anos antes de 2009, não sei agora, 2006, vamos pôr, 2005, 2006, suponho eu. Minha tia viu que eu curtia esses canivetes, enfim, né? E resolveu me presentear com o Victorinox que eu tenho até hoje. Foi um Sportsman, um canivete preto da Victorinox, que certamente já apareceu em vídeo aqui do canal, tá?
Pois bem, só que ele é um canivete assim que eu tenho tanto, mas tanto apego que ele fica na coleção, basicamente, junto com alguns outros. E acaba que não aparece tanto, porque o que eu trago mais aqui no canal são itens que eu utilizo no dia a dia, tá? Que eu coloco para jogo, enfim, tá no meu bolso, tá no meu DC, tá na minha mochila, enfim, e eu coloco, tiro e vou alternando, beleza? E aí, de 2009 pra frente, eu... 2009 pra frente, até 2010 ou 11, até 2010, no caso, eu estava estudando e eu adquiri dois canivetes, tá? Onde um deles foi esse canivete aqui, tá? Por isso, inclusive, eu tenho ele até hoje, tá? Foi esse primeiro canivete que eu comprei aqui na época, pensando, olha eu, em defesa pessoal, tá? Então, eu comprei esse primeiro canivete aqui. É um canivetinho automático, sem marca, tá? Eu comprei lá em São Caetano, né? Então, na mesma tabacaria que depois eu comprei mais alguns outros canivetes e itens, tá? Inclusive isqueiros. Mas esse canivete aqui, eu tenho um carinho grande por ele, né? Porque ele foi aí o primeiro, basicamente, que eu comprei assim, um canivete de verdade. Tá? E aí, eu utilizei esse canivete um tempo, já desmontei e montei ele inúmeras vezes. Aí eu adquiri um outro, que era um Tower que apareceu aqui no canal também, e ele gastou tanto na ponta que ele ficava um pouquinho aberto quando fechava, ele ficava com a ponta mais ou menos assim, né, ó, e enroscava aqui assim no bolso, tudo. Aí eu peguei e me desfiz do Taui, tá? Eu às vezes já fiz algumas vendas assim em lote. No momento eu não tenho mais vendido muita coisa. E aí, esse Taui foi embora. Bom, muito mais recentemente do que a compra, né? Então a compra foi esse, depois foi o Taui e depois foi o outro, que tem um soldado assim aqui no cabo, tudo. Eu não sei se já apareceu, tá? Mas ele é bem grande, ele é automático igual esse e nunca usei. Eu comprei, no caso, depois que eu terminei um curso que eu fiz lá em São Caetano, nessa mesma tabacaria, como eu falei assim, bom, não sei quando eu volto, né? Já que o curso estava acabando. Como eu falei, não sei quando eu volto para a cidade, aqui de São Caetano. Eu falei, vou me presentear e vou comprar um item uh, mais. É, um item maior, né? No caso, não digo nem mais parrudo, porque é a mesma qualidade, tá? Só que ele é bem mais bonitão, assim. Né? Então, tenho ele até hoje aqui. Que assim, são alguns itens que eu acabo não fazendo review, mas eu preciso trazer mais vídeos aqui pro canal mostrando. Quem sabe isso aconteça em breve, porque eu tô contextualizando, né, a história aqui, né, do, da coleção nesse vídeo. Outro ponto que tem, tá, é que às vezes a gente pensa, a gente tem que, quem faz coleção geralmente pensa nisso, né, isso que eu quero dizer. A gente precisa ter um ponto de partida e a coleção precisa significar algo, precisa contar uma história, certo? Esse é um dos motivos de eu também trazer a coleção, ou pelo menos parte dela, né, o que eu consigo, trazer aqui pro canal, tá? É que tem coisa que a gente às vezes tem que passar para frente para poder inserir itens mais relevantes até, né, na coleção. Recentemente, inclusive estou fazendo parênteses, né, para vocês perceberem o quanto eu sofro, né? Recentemente eu visitei a cidade de Aparecida do Norte, né? Teve até vídeo, shorts aqui no canal. Quem acompanha aqui a gente certamente conferiu, tá? E aí lá na cidade de Aparecida, dentro da basílica, assim, né? Tem a basílica e tem um anexo, assim, que tem um estilo de um shopping, né? E lá tem várias barraquinhas que vendem
artigos religiosos, imagens, adesivos, tudo, né? E tem algumas coisas que nem de cavalgada, tem chapéu, aquele chapéu de boiadeiro, né? De peão, tem muita coisa. E tem canivete também, né? Então aquilo é meio tentador pra mim. Mas eu tento ser racional e não fazer estragos. E assim, teve um dos canivetes lá, que é um canivete da marca Sol, né? E esse canivete da marca Sol, ele ele é um canivete que eu tenho um chaveirinho, né? Deu um trabalho danado para afiar, porque ele veio muito sem fio, né? Ele tem o desbaste, mas não tem o fio. E eu acabei quase que comprando outro. Mesmo assim, estou inclinado a comprar um outro, só canivete de inox da Sol. Mas são tantos os canivetes que eu tenho em mente para comprar que ficaria até difícil ter lugar para guardar, entende? Mas aquilo fica martelando na cabeça da gente. Porque é uma questão, o canivete é um item de DC que eu adoro, né? E que se eu fosse considerar algo como memória de alguma coisa, entende? Eu atrelo ao item do canivete, entende? Tem muito canivete, né? Inclusive tem um cantinho aqui que eu guardo esse que eu mostrei agora, tá? Eu guardo esse aqui, tá? É um canivete de Sevilha, já apareceu aqui também, né? Foi de uma vez que minha tia viajou para Europa com meu tio, tá? É um canivete baratinho de souvenir, né? Aqueles canivetes bem é, sem qualidade mesmo, tá? Mas que tem um valor afetivo para mim, entende? Eu acho bonito e tem muito carinho e sempre lembro do dia que eles voltaram da viagem, lá, e me presentearam, entendeu? Tem esse outro aqui que é do falecido esposo aí da minha tia, entende? Irmã da minha mãe. Ele ele uma vez me presenteou com esse canivete, ele e ela no caso, né? Mas ele também colecionava alguns, tá? E acabaram me presenteando com esse canivete, né? Também é um automático parecido com aquele lá, mas embora parecido, né, ele é maior, e embora parecido, tem uma história. Então eu acabo não me desapegando disso de jeito nenhum, entende? Para mim, tem um valor emocional muito grande mesmo, né? E tem outros itens, tem uma neckknife, que ele também me presenteou com ela, tem um abridor de carta que era dele, eu tenho um outro aqui, olha, esse canivete aqui é um lã original, inclusive, que eu ganhei de uma de uma pessoa muito querida que trabalha comigo, tá? E era aí da coleção do pai dela, do marido dela, né? E ela me presenteou e com esse, eu tenho muito carinho por esse canivete, justamente porque foi um presente. E é importante, né, a gente dar valor, né? Então eu tenho muito carinho, né? E esses canivetes ficam aqui meio que encostados aqui, tudo eu nem levo no EDC, porque se eu perder eu tenho um carinho muito grande por eles. E eles ficam aqui, às vezes eu preciso cortar uma folha de papel, alguma coisa. Eles nem são muito amolados também, para não ficar aquele negócio de gastar lâmina, enfim, né? Tem muito carinho, tá? Eles ficam aqui e eu acabo não nem mexendo tanto, né? Eu corto papel, alguma coisinha aqui. Tem uma mesa aqui que serve de escritório, né? Então tem algumas canetas, tem minha mini bagunça aqui, ó, para vocês darem uma olhada, né? Ó. Tem uma mini bagunça aqui, tenho adesivo, calculadora aqui, aqui ficam os canivetes, aqui eu tenho umas caixas de outras coisas aqui de DC, né? Essa caixa aqui tem cinta Hellerman, essa caixa aqui tem isso aqui é papel de rascunho, né? A caixa aqui tem outras coisas de DC que tem relação com aquele kit SOS da Victorinox, tá nessa caixa cinza.
tem uma outra caixa de bagunça em cima. Então assim, só vai aumentando e tal. Mas tudo tem um porquê, né? Pois bem, para não esticar muito, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? De itens, né? Que eu tenho, tá? E que eu coleciono, né? Ó, então eu trouxe aqui, né? Então assim, continuando a história, tá? Eu terminei aquele curso, né? Que eu tava fazendo em São Caetano. E aí depois eu fui, logo no ano seguinte, eu fui para a faculdade. E aí quando eu comecei a faculdade, eu lembro que eu ainda usava esse canivete que eu comprei, esse primeiro aqui, né? Era um dos que eu usava aquele outro segundo que eu comprei, que era um tal de cabo de madeira. Eu não lembro agora de cabeça o modelo, pessoal. Mas teve review dele, eu mostrei ele aqui no canal. Então quem pegar vídeos antigos aí, certamente vai se deparar com ele, tá? Era um tal de cabo de madeira, assim, e o pomo dele aqui perto do cabo, assim, perto da lâmina, era de um revestimento preto, assim, de um plástico preto, né? Um polímero preto. E aí, beleza. Aí aquele canivete que eu ganhei da minha tia, lembra que eu falei lá atrás? Ele ficou muito tempo na coleçãozinha, assim, tinha uma caixinha do tamanho dessa aqui, vai, mais ou menos. Se bobear menor, tá? Mais ou menos o tamanho dessa caixinha aqui, né? Uma caixinha super pequena, tá? E nessa caixinha super pequena eu tinha meu cortador de unha, todas umas tranqueirinhas que eu tinha. E junto a esse canivete, aqueles canivetes que eu comprei, aquele outro que eu comprei do lá em São Caetano, né? Tinha umas coisas guardadas lá. Aquele outro canivete que eu falei que tem o soldado no cabo. Tava lá guardado. Aí um belo dia eu comecei a ver, eu descobri, né, no YouTube, comecei a ver mais vídeos sobre Victorinox. E aí eu conheci o canal Vicspen, né? E eu não sei falar outras línguas não, tá? Meu negócio é falar português aqui e acabou. Sou péssimo em inglês, só que espanhol a gente entende, né? Bastante coisa, compreende. Eu sou de família italiana, então também às vezes dá alguma ajuda a isso, talvez. Pois bem, comecei a assistir o canal do Vicspen. Inclusive fica aí uma baita recomendação, tá? Apesar de que atualmente tem trazido itens muito rebuscados, difíceis de conseguir, etc. Ou itens de lançamentos, né? Itens de lançamento é complicado da gente comprar porque, né, haja bolso, né? Precisa ter um bolso muito é, avantajado, se é que eu posso chamar assim, né? E pois bem, eu comecei a ver isso. O primeiro item que eu comprei dos Victorinox foi um Spartan, tá? Um Spartan Economy, né? Que basicamente é um Spartan normal, só que sem a pinça e o palito. É de uma linha lá de mais ou menos 1980 ou 1990, enfim. Spartan, pra quem não conhece, esse canivete aqui, tá? É claro que esse é um Spartan mais novo, né? Ele tem a pinça e o palito aqui, ó. Tá? Aquele lá tem o saca-rolho estriado, tal, é um Spartan bem mais antigo, que eu comprei de segunda mão, só que foi super em conta, né? Então eu falei assim, bom, vou atrás de um canivete de qualidade. Encontrei esse rapaz vendendo esse Spartan e adquiri, né? Pois bem. E assim, eu já tinha tido contato com o Victorinox que minha tia tinha presenteado, aquele Sportman preto. E aí eu peguei, comecei a olhar e falei, bom, tem muita qualidade mesmo. Fui atrás do Spartan, comprei o Spartan, o Tourist. O Tourist tava com a lâmina quebrada, eu peguei, arrumei ela e revendi, né? Passei ela por um grande amigo meu também, Vinícius, tá? Se estiver assistindo aí, Vinícius. Tamo junto. E, bom, seguimos a vida. É, o, o, o Tourist que eu passei para ele também, é,
baita canivete bem pequeno, né, em relação ao Spartan. Esse Spartan, inclusive, foi eu que fiz essa bainha aqui, tá? Mas ele é menor, né? Ele é basicamente um Spartan reduzido. E aí eu falei, bom, como não tem a argolinha de chaveiro no Tourist, e o meu Sportsman também não tem argolinha, eu gosto de levar ele para corrente, eu falei, bom, eu vou me desfazer dele, né, com dor no coração. E aí falei, preciso de alguém que seja um bom guardião para ele. E foi o Vinícius que eu escolhi, né? Mas foi uma venda, enfim, eu vendi para ele o item. E depois fui atrás de outros canivetes. Alguns eu comprei e revendi, tá? Para ter grana para comprar outros. Eu nesse tempo conheci também os canivetes da Wenger, tá? Que foi adquirida pela Victorinox posteriormente, né? Ó, tá? Eu tenho esse, o meu nome aqui que eu colei uma etiqueta, tá? Improvisada, né? Mas esse canetinho também eu comprei de segunda mão, paguei super barato, tá? E é nesse quesito, no caso aí, que eu até queria chegar, tá? Questão do preço, né? Ele tá aqui com a lâmina um pouco riscada, né? Ou não, tão riscada, porque alguém tentou, o antigo dono, não fui eu não, hein? Tentou passar ele no esmeril, tá? Na certa, né? Pra afiar, não sabia o que tava fazendo. Mas assim, ele, embora esteja com a lâmina um pouco feia, né? Ele tem a lâmina aqui com bloqueio, a chave de fenda, tá? Bom, enfim, não vou passar todas as funções. A correntinha também foi eu que coloquei, tá? Ele só vinha com essa argola aqui que é original, eu coloquei a corrente para dar uma enfeitada, né? Então eu fiz algumas melhorias aqui no item, tá? E ficou assim, super funcional, canivete excelente, tá? Só que, do que pedem nele hoje, eu paguei o que? 10%. Tá? Então, assim, é nesse sentido que eu queria tratar com vocês nesse vídeo, tá? No sentido do meu desabafo. Eu tenho percebido que os preços de itens como os Victorinox só tem subido, tá? Antigamente a gente ainda conseguia encontrar alguém no bairro, alguém na região que a gente reside, né? E eu comprei vários assim, tá? Alguns na internet, mas assim, hoje em dia, talvez por ter mais acesso à internet, né? Tem dificultado demais a compra, tá? O pessoal quer vender um Wenger desse que nem eu mostrei aqui, que tá com a lâmina arriscada, tudo bem. Se tiver a caixinha original, tiver tudo novo, tá? Tudo bem, tem que dar uma valorizada. Aí já vira um item de coleção. Item para EDC. Eu não pegaria um Wenger com caixinha novinho para EDC, entende? Eu pegaria para colecionar. Muita gente eu imagino que faria o mesmo. Nesse sentido, que eu não vejo é, é, nexo, né? Eu não vejo sentido nenhum, tá? Da pessoa que quer, por exemplo, cobrar R$ 220 por um canivete nesse estado meu. Entende? A gente vê pessoal vendendo canivete avariado, canivete quebrado, enfim, vendendo peça de Victorinox, sabe? Por R$ 45 cada peça. Então, assim, é, acaba sendo um roubo, é burrice, entende? A pessoa faz esse anúncio, tudo bem, cada um anuncia como quer, o que quiser, cobra quanto quiser. Mas é quase que um insulto, né? A gente pode comprar coisa melhor, eu sei que sai Spartan na Amazon, tá? Às vezes. Ou pelo menos saía, né? E custa na faixa de 200, não chega a R$ 300. E aí a pessoa vem vender as peças pelo mesmo preço, sei lá, ó, 45 vezes o quê? 8, sai 300, sei lá, entende?
não faz sentido. Tá? Até às vezes eu pergunto, né? A gente faz negócio, melhora o preço, etc, né? Eu tive vontade de ter uma chave de fenda grande no canivete da Victorinox para colocar no chaveiro. Enfim, vontade minha, né? Na verdade eu queria aquela chave 4, mas não se acha. Pois bem, aí eu tive alguns canivetes aqui que eu dei sorte, adquiri por um preço não tão alto, né? Como por exemplo, esse canivete aqui, que é o New Soldier, tá? Esse canivete aqui é o ano de 2016, que foi a fabricação, tá? Ou seja, ele tá aí com 9 anos, né? Beirando os 10 anos, tá? Comprei de segunda mão também. Pessoal, um canivete desse você não encontra hoje por menos de R$ 400. Usado, tá? Por conta, imagino que da fabricante colocar o preço também alto, né? Então, novo é R$ 700, R$ 800, R$ 600. A pessoa vai cobrar 200 a menos, 2/3. Mas, e o estado de conservação? Às vezes deixa a desejar, tá? Então, assim, tem sido muito difícil. O ponto é esse. Não vou ficar aqui lamuriando, nem lamentando, nem nada assim, né? A vida segue, o mercado é esse, vai fazer o quê? Mas a gente começa a ficar velho, tá? E começa a ficar irritado com as coisas que a gente vê, tá? Política, por exemplo, eu não discuto mais, porque me irrita, entende? Esse tipo de assunto também tem me irritado um pouco. Então, o que eu costumo fazer? Tentar arrumar uma alternativa, entende? A política, por exemplo, a alternativa que alguns arrumam é ir embora, né? Vai para outro país, faz sua vida fora, ponto, acabou, entende? Entretanto, às vezes a gente não quer, a gente tem. Eu, por exemplo, costumo brincar. Até mesmo a dificuldade que eu teria com a língua, imagino que não é pra mim, entende? Se não tiver uma extrema necessidade, eu nem quero tentar. Então, nesse sentido, eu comecei, voltando aqui para a questão do EDC, né? Comecei a me preparar mais com relação ao EDC mesmo, de ferramentas de uso diário, algumas coisas assim, tá? Não sou preparador, muito menos sobrevivencialista, tá? Tento me preparar, tento me antecipar para as adversidades do dia a dia. Tenho vontade de me preparar melhor, tipo preparar a residência, investir em energia elétrica, eu digo, né, que seja fotovoltaica, alguma coisa assim, ter uma autossuficiência maior, penso em tudo isso, tá? Mas por uma série de fatores, às vezes não é possível fazer tudo o que a gente quer, né? Quem sabe no dia na vida, tá? Mas atualmente tem sido complicado, então assim, eu tenho preferido focar muito no EDC, ter um EDC bacana, funcional e ao mesmo tempo sem ser explorado. E a gente vê aí na internet, não vou citar ninguém, não vou citar canal, não vou citar coisa nenhuma, tá? Mas a gente vê na internet, e eu acompanho muito vídeo no YouTube, tá? Tem um pessoal que minimiza, entende? Tem um pessoal que julga tudo pela sua própria régua, tá? Então, assim, cada um, pessoal, tem uma realidade, principalmente financeira, que limita, né? E eu sou sempre defensor, tá, do seguinte: tendo cabeça, a gente não precisa, para a área DDC, a gente não precisa de tanta frescura, vamos dizer assim, tá? Tendo cabeça, a gente não precisa de tanta frescura. Então, por exemplo, é claro que, como eu tenho aqui os meus itens, né, eu acabo não me desfazendo, eu não vou vender só porque eu falar, poxa, hoje tá caro. Tá bom, se eu comprei por um preço que eu acho justo,
né? Que não vem nem ao caso aqui falar quanto foi, tá? Mas eu vou falar, não paguei nem 200 nesse canivete, tá? Eu sei, e outra, eu sempre tive vontade de ter, certo? Só que hoje que eu tenho, eu praticamente não uso. Por quê? Tenho receio, né, de alguns itens mais caros, tá? Tenho receio, por exemplo, de assalto. Sei lá, deixo na minha mochila, se eu sou assaltado, levam ela, o que que acontece? Eu fico sem, e depois eu vou gastar quanto? 500 para comprar outro? Eu não tenho essa grana, ou essa disponibilidade, ou essa coragem de gastar tanto num item desse. Vale? Talvez pela qualidade vale. Mas pela funcionalidade, pessoal, não vale, tá? Se a gente pegar uma faquinha de serra da Tramontina, monta uma caixa de ferramenta, uma faquinha de serra da Tramontina, ó, uns serrotes de poda, daqueles do... Não sei a marca agora, mas deve ter da Wonder e tal, aquele serrote que abre aqui no canivete. Uma chave de fenda maior, uma chave de fenda menor, um abridor de lata e garrafa que tem no 1,99. Que mais? Isso aqui, essa bobear a gente faz com a própria faca de ponta, porque esse daqui não tem coisa para costura, né? Então é só o furador. E uma chave Phillips. Eu duvido que eu não consiga comprar todos esses itens, tá? Que isso aqui não tem pinça, não tem palito, ó. Enfim, é isso que tem esse canivete. Eu duvido que eu não consigo, não tô metendo pau no inox não, tá? Adoro, acho muito legal. Caixa de ferramenta. Mas, se você parar para ver quanto você gasta para comprar as ferramentas que esse canivete se traz, você compra. Você compra com... Vamos supor que esse canivete está R$ 600. Você compra com 100. Um sexto, né, do valor dele. E você tem as ferramentas separadas. Porque aqui se quebrar uma faca desse canivete, sei lá, meio que invalida o resto, né? Você fica sempre olhando para aquele item. Se tiver uma faca de R$ 10 e se quebrar ela, ou ela cegar, você pega mais 10 e compra. É barato. É barato, entende? O item em si. Mas quando você vai pro inox, tudo vira um jardim encantado, entendeu? É isso que me revolta. Ó, por exemplo, um outro canivete que eu tenho, eu gosto bastante, tá? Inclusive preciso trazer um outro vídeo falando da história desse canivete aqui. Eu tinha um outro canivete que apareceu bastante aqui, era um Bantam, né? Bantam? Era um Bantam. Eu usava numa guainha de couro dessas aqui também. Mas vem, eu vendi meu Bantam para comprar esse Huntsman, tá? Ou melhor, comprei esse Huntsman para não perder tanto dinheiro assim, não ficar tão desfalcado. Vendi o Bantam. Beleza, comprei esse Huntsman, reformei ele e aí o canivete ficou praticamente novo. Eu coloquei esse lanyard, e aqui não tem muita frescureada não. É isso mesmo, é o que tem, tá? Beleza, comprei o Huntsman e tal. E o que eu ia falar é o seguinte. Uh, eu coleciono, eu acho legal. Esse canivete aqui ficou no lugar do Bantam, com muito mais função, né? E a gente que gosta, enfim, curte. Então. Eu não tô mais usando, por medo justamente desse negócio de assalto, de uma coisa e outra. Enfim. Então assim, até que ponto que vale a pena, entende? Investir no Victorinox. Aí na internet a gente vê o pessoal, porque tem qualidade. Vou comprar um Letterman, né? Sei lá. E assim, a gente vê que tem gente que fala como se fosse barato. Tem gente que fala como se nunca fosse ser atingido. Então assim, a funcionalidade que tinha o Bantam, tá? Eu trouxe aqui no caso, tenho que gravar agora na sequência. Eu trouxe esse canivete aqui, tá?
Esse canivete aqui é um canivete vendido como Zebu Barretos na Shopee, pelo menos eu comprei com esse nome, tá? E ele vem nessa caixa que parece a caixa do Spyderco, né? Uh, esse canivete, o custo está aí na faixa de 35, 40 reais, tá? Cara, esse canivete faz tudo que os outros fazem, entende? Com o que? Um décimo do preço. Se eu perder esse canivete, se ele quebrar e tudo, eu jogo ele no mato, jogo ele no rio, não vou jogar no rio porque polui o rio. Mas sei lá, eu vendo ele no ferro velho, eu dou um fim nele, entendeu? E eu não perco tanto dinheiro, tá? E ele não me deixa na mão, ele faz tudo que os outros fazem. Esse que é o ponto, entende? Tá bom, às vezes a pessoa, tudo bem, sou entusiasta, eu quero ter, beleza. Eu fico pensando, às vezes eu tenho vontade de comprar mais o inox. Mas na hora que eu vejo o preço, mesmo dos itens usados, eu vejo que não tá na realidade. Entende? Ultimamente até o AliExpress tem sido muito difícil, né? Por questão da taxação e etc. E assim, você vai comprar réplica, sabe? Réplica vale a pena quando é assim, ó, barata. Tá? Isso é barato. Agora, tem muita coisa que a gente vê e a gente vê a frescurada que tem no VDC e não sei o que. E o que a gente percebe é que só tem é para mostrar status e, enfim, sabe? Normalmente, não tô invalidando, você gosta, gasta, enfim. Eu tenho os meus itens aqui também, mas, sabe? A gente começa a ver melhor as coisas, tudo. E a gente vê que antigamente era mais acessível, conseguia ter acesso, mesmo usado, avariado, assim, nesse daqui que eu mostrei. Só que de uns tempos pra cá, olha, tem sido assim, nível decepção, sabe? É, e às vezes, muitas vezes eu percebo que o IDC tá mais para sua criatividade, né? Para usabilidade que você dá pro item, tá? Do que é, do que o próprio item, tá? Às vezes a gente não utiliza tanto, entende? Para esse tipo de situação, assim, de falar, ah, nossa, eu preciso do Victorinox. Cara, você conquista o Victorinox, é igual se comprar uma Ferrari, entendeu? Sei lá. É um sonho de consumo, é um item caro, é meio luxuoso, sabe? Só que depois que você compra, você fala, meu, sei lá. O próximo vídeo eu vou fazer de isqueiro, tá? Também é uma coleção. Então eu comecei a colecionar, pessoal. Desculpa o desabafo também, né? Eu fico meio indignado aí. Mas eu comecei a colecionar por um acaso e porque eu via que cabia, a maioria dos itens cabia no bolso antigamente. E hoje nunca mais, sabe? É, alguns vão falar, ah, inflação, nosso dinheiro, nosso país, não sei o que lá, sabe? Mas eu vejo que tem um mercado, entende? E o pessoal que tem esse item, que nem tem, teve já pessoa que entrou em contato comigo, não interessa quem foi, mas tava querendo vender uma coleção pequena de item pelo preço de um carro, sabe? Que isso? Perdeu a noção? Sei lá. Mais ou menos a situação hoje do bebê reborn, né? Virou EDC reborn. Entende? Pelo amor de Deus. É só uma faca, é só um canivete, é só um item. Sei lá. Sabe? É só um cortador de unha. Daqui a pouco, cortador de unha vão estar cobrando R$ 200 um cortadorzinho de unha. Trim. Poxa, fica difícil, né? Então, assim, opinião, tá? Enfim, não se ofenda. Se ofender e colocar no comentário aí, eu vou largar lá o comentário, né? Eu vou largar mesmo, não vou curtir, não vou nada, não sei nem se eu vou excluir. Teve comentário já que o pessoal escreve que eu falo muito tá no vídeo. Ah, fala tá, fala tá, fala tá.
beleza. Tento me policiar para não falar. Mas se eu falar, cara, é só não seguir. Eu já sei que eu falo. Não precisa colocar no comentário, sabe? Aí quando comenta esses malas aí, às vezes eu excluo o comentário, né? E, e às vezes também eu deixo, eu brinco, enfim, né? Mas comenta que dá engajamento. Eu não tô ligando, não. E assim, eu comecei então a colecionar, né? Por conta disso. Então eu comecei a ver que o item era diferente do outro, etc. Tenho itens repetidos até hoje. Principalmente o Victorinox. Mas, paciência, né? Eu fui adquirindo, curti bastante, comprei, tal, aprendi a reformar, aprendi a afiar, aprendi muita coisa, né? Tenho, hoje me considero que eu tenho uma vasta experiência. Qualquer um que me parecer com uma faca, mesmo que seja uma ferramenta, enfim, eu sei afiar, eu sei ver ângulo, eu sei um monte de coisa que fui aprendendo de função, entende? Fui fuçando, fuçando e acabei aprendendo e descobrindo, né? Bom, aí, deixa eu ver se tá gravando aí no microfone, tá? Aí eu comecei a partir para outros itens, tá? Porque agora eu vi que não cabe mais no bolso, né? Os Victorinox, os Wenger, eu tanto gosto. Letterman, Letterman, recentemente eu adquiri um, tá? Vou até mostrar aqui, tá? Olha. Quem segue lá no Instagram, inclusive, eu coloco às vezes as fotos de quando eu compro, tá? Esse Letterman Script S4, tá? Ó. Mas ele é bem pequeno, né? Um canivete de 100, de 91 milímetros perto dele, tá? Ele tem aqui uns 50. Ele tem o tamanho do. Como é o nome? Tem o tamanho, mais ou menos o tamanho do. Deve ter metade aqui, ó, do 111. Tem uns 5 centímetros, né? 5 centímetros e meio. Mais ou menos o tamanho do Classic SD, tá? E esse daqui meu é o Squirt S4 de Scissors, né? Então ele tem uma tesourinha, tá? Ó. Esse canivetinho, esse multitool aqui é bem legal. Mas em breve eu trago o review também aqui. Eu tenho alguns itens parados. Eu tenho ficado assim. Eu nunca me abri tanto aqui no canal. Eu tenho ficado um tempinho aí sem gravar por conta de uns vídeos que eu gravei e deixei na gaveta e tal. E tenho visto umas coisas assim no mundo do EDC, sabe? Que tirou um pouco o meu entusiasmo, para ser franco com vocês, né? Então assim, novamente, tá? Trago alguns itens aqui no canal, não são muitos, mas eu tento fazer com que a minha opinião, tá? Influencie de alguma maneira o pessoal aí que curte também EDC e a preparação, etc. Né? Preparação que eu digo é a preparação no sentido do EDC, né? Então assim, eu também assim tenho alguns itens que, cara, eu compro e me decepciono. Não é o caso do Letterman, não, tá? Tô dando informação nenhuma dele. Mas eu compro e me decepciono, sabe? A gente vê o pessoal falando, fazendo análise, não sei o que lá. Por exemplo, tá? Por isso que às vezes a gente fala, tô ficando velho. Mas, você vê, se você pega um canivete, por exemplo, eu tinha um canivete da Simo, era o Dallas 56. Eu vendi esse canivete porque eu precisava fazer dinheiro. Mas se você parar pra ver, tem canivete da Simo que é muito mais. Muito menos, no caso, rebuscado, né? Eu não tô encontrando o meu agora aqui. Nossa, cadê?
Achei. Por exemplo, esse canivete aqui. Tá, esse canivetinho aqui é legal pra caramba. Esse canivetinho aqui, ele é leve, ele é fino. Ele é ótimo. Corta pra caramba. Muito melhor do que o Dallas. Só não tem trava, né? Mas eu acho ele muito melhor do que o Dallas. Entendeu? Então, muitas vezes a gente paga marca. Só isso. Marca. Marca, renome, sei lá. Tecnologia, não sei o que. Tem gente que fala, canivete não pega fio, né? Ele não perde o fio, tá? Tá bom, quando você usa do canivete, beleza, você usa muito, sei lá, você não tem como afiar. Cada um vai ter seu uso, tô falando a minha opinião, tá? Então não vem comentar, não. Mas, tem canivete que é réplica, tá? E que a gente pega e afia uma vez por semana em casa, sei lá, entende? Ou mesmo que não usa muito, ou uso, por exemplo, para descascar fruta, alguma coisa assim. Poxa, sabe? Que nem esse canivete aqui. Esse canivete aqui eu tô tentando vender ele, entende? Veio um lote também de segunda mão. O canivete é bem bacana, robusto, forte e tal. Vendi alguns do lote, porque eu comprei o lote por conta de um Xingu, na verdade. Mas isso é uma outra história, tá? E inclusive eu preciso continuar a história da coleção, né? Só que o vídeo tá ficando longo. Bom, eu peguei. Eu acho que eu vou colocar partes. Quem vai querer assistir, né? Então eu peguei, fiz a coleção e tal. Aí eu peguei e vi que tava encarecendo. Tudo o que eu fiz. Migrei para outros tipos. Tá? Então, assim, você gosta de colecionar Torinox, Letterman, fica à vontade. Só que eu acho que pra mim é um pouco, não digo desafiador pelo preço, é um pouco explorativo demais, tá? Explorativo demais, é gastar com besteira, entende? Se você gasta um dinheirinho lá de, vamos dizer que nem ele falava minha ex-chefe, né, minha antiga chefe que eu tenho muita amizade, ela falava, isso aí pra ele é dinheiro de pinga, sabe? Porque a pessoa gastava, pessoa que tem bastante, né, que trabalhava lá com a gente na empresa. A pessoa tem bastante dinheiro, tá? Isso aí pra ele é dinheiro de pinga, então ele paga pros outros. Tem problema não. Às vezes comprar um carro pra uma pessoa é dinheiro de pinga. Se ela for multimilionária. Então assim, pra mim, ultimamente, nem um canivete de R$ 40 não tem esse dinheiro de pinga não, tá? Mas, tem coisa que a gente tem que parar e ter senso crítico, né? Ter senso crítico e olhar e falar, bom, acho que tá dando errado aqui, acho que não tá muito certo, entendeu? E uma coisa que eu odeio, pessoal, é ser explorado. Porque assim, eu acho que a gente tem que ter noção das coisas, e saber que por mais que a gente ganhe, as coisas têm um valor, sabe? As coisas têm um valor. E principalmente se a gente for comprar de segunda mão. Faz um teste. Pega algo que você tem, não precisa ser DDC não. E tenta revender esse item. Tenta passar ele para frente. Você vai ver como é fácil encontrar alguém que compre o item de você. Entende? É claro que eu não pego os meus e coloco pelo preço, né, de mercado hoje, tá? Porque eu gosto, porque eu não quero me desapegar. Mas o que eu tô dizendo seria o seguinte: a gente tem que ter noção do que a gente faz. Então assim, eu penso, você compra hoje um notebook por quanto? 2.500, R$ 3.000. Muita tecnologia, um processador eletrônico e tal, é uma coisa, tá bom. Aí sei lá, você vai comprar um eletrodoméstico, sabe? Você vai comprar um fogão. Um fogão tem tudo bem, tem muito material, mas não tem o refinamento de um processador de
placa de circuito, enfim, tela LED, muita coisa nano, pequenininho, pequena, tal. Não tem, entende? É chapa prensada e caninho de condução do gás dentro, vidro, plástico, e o cara quer te cobrar, sei lá, 1.500, R$ 2.000 num fogão decente, né? Vamos pegar um item muito meia boca, tá? Mas é isso. Então, assim, o que tem de material e de tecnologia para desenvolvimento daquilo, entende? Mesma coisa hoje, na minha visão, o carro, sabe? É muito caro pelos, pelo, pelo item que é, o que tem de material e e a depreciação, inclusive, que ocorre no caso do carro, por exemplo. Você vê o Victorinox, que eu estou dando exemplo, não deprecia tanto. Poxa, o cara compra hoje, guarda, amanhã ele vende pelo preço de, se ele não usar, né, não tiver variado principalmente, apesar de que tem gente aí fazendo isso, até nos avariados. Coloca o preço que quer e tem sempre um trouxa que compra. Se entende? É nesse sentido. Desculpa o termo, tá? Mas é ser trouxa, né? Inclusive, pessoal, fazendo um jabazinho aqui, tá? Esse canevetinho aqui, que é uma réplica, né, no caso da MTech, tá? Tô colocando ele à venda. Se alguém tiver interesse, entre em contato, tá? Que eu quero passar para alguém que realmente se interesse pelo item, tá? E que vai cuidar bem, inclusive. Da mesma forma, esse daqui, que é um Taui, tá? Ora eu tô tentando vender, ora eu não tô, né? Mas também passaria aqui para algum de vocês aqui do canal, tá? Eu tive usando um pouco esse canivete, mas eu tenho notado que ele é muito pesado, tá? E ele não tem também o passador aqui de Lanyard, né? Então assim, são dois itens aí que eu tô buscando aqui me desapegar. Outro item que eu tô buscando me desapegar é a neck knife que eu tenho, tá? Que inclusive acho que nem foi ao ar ainda o vídeo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou buscar, pera lá. Que legal, desapareceu. Sumiu. Achei. Encontrei. Eu guardo as coisas um pouquinho fora do local certo e já me lasco. Essa neck knife também, tá? Eu tô vendo uma outra para adquirir, né? É uma HZ 1144, tá? Não tem preço definido ainda para os itens, mas para mim o importante seria passar esses itens para alguém que vai cuidar bem, tá? E justamente, né, eu preciso levantar fundos aí para comprar outras coisas.
mas eu faço um preço interessante, tá? São itens que eu comprei e praticamente não usei, né? Porque eu tô usando, enfim. Só que eu faço um uso bem pouco severo, né, gente? Tá, pra vocês. Só pra vocês saberem aí, né? Ó, isso aqui tem uma lâmina Hunter que eu tava vendo. Isso aqui é uma lâmina pra caça, inclusive, assim, né? Então é bem interessante, tá? São itens bem legais. E se alguém tiver interesse, entre em contato comigo no Instagram, por favor, que a gente combina um preço, tá? Mas eu não vou passar nada aqui no vídeo. Bom, voltando pro assunto, aí a coleção entrou nesse novo ritmo agora, tá? Que são esses itens, tá? Eu adquiri esses dois na Shopee, esse daqui foi de segunda mão, mas está em estado de novo. Ver falar que tem a caixinha, mas a caixinha não é da MTech, então não é dele. Mas eu mando na caixinha também, tá? Esses outros dois têm a caixinha. Então eu comecei a adquirir alguns itens no Mercado Livre, na Shopee, né? Da maior parte aqui é da Shopee, tá? Esses dois aqui foram da Shopee, esse aqui também. E assim, porque eu acho que a Shopee tem um preço justo, pelo menos ainda, né? Porque assim, a partir do momento que não tiver mais o preço justo, eu não compro, entendeu? Eu acho que é o sentido do boicote, porque a partir do momento que o vendedor não conseguir vender, vai abaixar o preço do item, cara. Entende? Então assim, tô falando mesmo, tá? Tô falando, não compre item de DC se não tiver com preço justo. Não digo preço bom, mas preço justo. Entenda por preço justo o que realmente vale, tá? Por exemplo, o item desse. Sabe o que tem aqui? Sabe o que tem aqui? Ai, polímero, ai, não sei o que lá. Cara, isso aqui é aço vagabundo e plástico vagabundo, tá? Tô falando o que, que tem aqui. Só porque moldaram. Cara, você vai valorizar alguma coisa, valoriza o trabalho do cuteleiro. Beleza? Aquele cara que fica lá esquentando ferro na garagem da casa dele, entende? E se queimando numa forja para fazer um item que presta, tá? Quer dizer, se bobear faz um item com a mesma qualidade desse. Só que, meu, isso aqui é feito na China em larga escala. Por isso que custa, sei lá, 30, 40 reais. Não sei, deve ser de menos. Esse aqui, 30, 40 reais. É feito na China, tá? Não tem nada demais. E corta igual um Spyderco, tá? Tem o mesmo cara aqui, ó. Corta igual. Tem um pouquinho de jogo, ó, ó. Faz um barulhinho, tá, ó. Tem um pouquinho de jogo, mas é insignificante, tá? Corta igual um Spyderco, é bonito igual um Spyderco. Pra mim, não tem que pôr nem tirar, entendeu? Vale a pena. Vale a pena. Você vai descascar uma fruta, abrir uma caixa. Qualquer dia, se vocês quiserem, até coloca aqui no comentário. Se alguém chegar a assistir tudo isso de vídeo, coloca aqui no comentário. Coloca aqui no comentário o que vocês. é, se vocês querem ver algum teste mais severo. É claro que eu não vou quebrar a minha lâmina, tá? Ver o que vocês pedem. Mas assim, dá dica aí, né? Usem a criatividade de vocês para ver, por exemplo, onde chega um canivete desse aqui, tá? Posso tentar tirar umas lascas, por exemplo, de um pedaço de madeira. Posso cortar um papelão grosso, sei lá. Corda eu não tenho aqui, mas posso também arrumar, entende? Dá para inventar algumas coisas aí, enfim. Teve uma época que eu pegava lápis e apontava o lápis com o canivete, entende? Teve uma época que eu cortei papelão assim, mais grosso também, né? Mas eu digo assim, pegar uma caixa inteira e destruir a caixa inteira. Vamos fazer um picadinho da caixa com um item desse. Sei lá, agora, que outro trabalho você pode fazer, enfim, né, com o canivete.
Eu falo pelo meu uso, tá? Eu às vezes tenho que abrir uma caixa, cortar uma caixa para mandar uma encomenda. Se eu não faço com estilete, eu faço com canivete se eu não tiver estilete, entende? Eu utilizo praticamente todos os dias para descascar fruta. E é isso, tá? Igual falar, tem que ter fio de navalha. Para mim, bom, eu acho legal também. Para mim não precisa ter fio de navalha. Para mim, fio que nem tá esse daqui tá mais do que o suficiente, vamos por assim. Olha isso. Tem aqui alguns dados nesse papel aqui, ó. Você acha que isso aqui não é suficiente para cortar uma fruta, ó? Ó. Enfim, tá cortando super bem. Precisa de mais? Então assim, é a mesma coisa o celular, né? Vamos dizer assim, o exemplo do celular, tá? A gente compra um celular, né? E o meu celular é um celular mais velhinho, sabe? Para vocês que não sabem, né? Inclusive eu tô gravando com ele, então não tem como mostrar, tá? Mas para vocês terem ideia, né? Eu fiquei administrando o canal muito tempo com esse celular aqui, ó. Sabe que celular é esse? Um Lumia, tá, ó. Um Lumia. Eu fazia tudo com esse Lumia. Depois que o Windows Phone foi descontinuado, eu continuei com o Lumia. Quando eu vi que não tinha mais aplicativo, eu não tinha mais como usar. Aí eu troquei. Mas hoje eu tenho um Galaxy A33, já tá no 36. Ou seja, meu celular tem pelo menos aí uns 3 anos de uso, tá? E ele dá uma travada, dá, tal. Mas assim, qual é o meu uso? Gravar vídeo aqui pro canal, ele tá gravando. Esse vídeo tá bom? Foi gravado com ele. Eu tenho um A33, um Galaxy A33, que me serve para literalmente tudo, entende? Para que eu preciso do A36, do A56? Gostaria de ter? Gostaria. Se eu ganhasse um telefone desse numa promoção, eu trocaria, óbvio, tá? Mas para que eu troco se o meu telefone serve? Eu, por exemplo, não jogo. É claro que se eu jogasse, eu precisaria de mais fluidez do sistema, etc. Mas eu faço tudo com o celular que eu tenho. E eu não fico pensando em trocar. E para mim tá excelente. Serve para obedecer. É questão que a gente não quer evoluir. Não. Porque se eu tivesse necessidade, eu adquiriria outro celular. Agora, trocar todo ano por vontade, não tenho mais isso. Entende? Ultimamente, muita coisa que eu tenho de EDC agora, né, falando principalmente de canivete, é porque eu compro para trazer pro canal. Porque senão, entende? Exceto algumas coleções que eu tenho, porque eu gosto de colecionar, sabe? Eu gosto de ver de maneira palpável. Agora voltando pro assunto do vídeo, né? Depois desse parênteses enorme, eu gosto de ter de maneira palpável o, o eu gosto de ter de maneira palpável alguma história, ou da minha vida, ou daquela empresa, sabe? E eu senti que aqui, ó, não vai mais dar pra fazer da Victorinox, tá? Da Letterman, porque eu achei esse Letterman muito barato. Então eu peguei e comprei. Mas, cara, ficar pagando 500, 600, 700, 900 reais, R$ 1.000 num, num, no Multitool é meio fora da casinha, né? Entende? Enfim. Então é o seguinte. Eu vou dar uma encerrada nesse vídeo, tá? E fazer uma parte 2 aí dele, né? E vocês acompanham aqui comigo, beleza? O desfecho da minha história e conclusão aí desse assunto, né?
Mas eu vou continuar aí explicando alguma coisa da coleção e tal, tá? E é mais um vídeo de opinião, tá? Então não se ofendam, tá? Novamente, comentem com respeito, tá? Que a gente vai se falando e se acertando aí, não tenham dúvidas. Beleza, pessoal? Então até já, continuamos aí no próximo vídeo.